Efésios, capítulo 4, versículo 1 até 8. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8 foi a leitura. Quem acompanhou a leitura diz amém? Glória a Deus pela palavra. Quando eu li esse texto essa semana, e alguns pensamentos vieram à minha mente, inspirados por Deus e pelo Espírito Santo. Mas tem uma palavra que me saltou à mente de forma bem profunda. É como se ela tornasse rema. Você sabe que a Bíblia ela é logos, quando o texto é escrito e está inserido na palavra, e ela é rema quando ela não apenas está inserido na palavra, mas ela se torna uma verdade prática e uma realidade constante na nossa vida. E aqui me saltou aos olhos, logo no versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Repita comigo: vocação. Você que está aqui nessa noite, se acha vocacionado? Há um chamado específico de Deus para a sua vida? Deus te chamou para algo específico? Porque a palavra vocação me salta aos olhos aqui nesse texto de Efésios capítulo 4. Quando eu estava vendo o que as pessoas disseram sobre vocação, eu descobri que Jesus ele disse o seguinte sobre vocação: não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedis ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Vocação é chamar de Deus, vocação é missão de frutificação, vocação é fruto permanente, vocação é oração, e vocação é oração respondida, segundo Jesus. Aleluia. Calvino, ele disse o seguinte: assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus, a fim de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa, e isso não por um tempo, pelo contrário, até a morte, e mesmo não somente para viver, mas ainda para morrer para Deus. Segundo Calvino aqui, a vocação ela tem um tempo determinado, e o tempo determinado é de quando você nasce até quando você morre. Então a vocação do Senhor ela é permanente. Aliás, o próprio Paulo disse isso também, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Um líder cristão japonês, aí Jorge, Shiroshi e Sadao, um líder cristão japonês chamado Toyohiko Kagawa, disse o seguinte: eu li em um livro que um homem chamado Cristo passou pela terra fazendo o bem. É muito desconcertante para mim
que tão facilmente eu me satisfaça com apenas o passar pela terra. Segundo esse líder japonês, nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação e ter como modelo Jesus Cristo. Vocês disseram que são vocacionados, mas o que é vocação? Segundo a Escritura Sagrada, aqui em Efésios capítulo 4, a vocação no texto original grego é kaleo, com o no final, kaleo. E o significado básico é: eu chamo, eu nomeio, eu convoco. Nomeação, convocação e chamado. Não é eu me chamo, eu me nomeio, eu me convoco. Vocação tem que partir de lá para cá e não daqui para lá. Eu não tenho como vocacionar-me a mim mesmo, chamar-me a mim mesmo, nomear-me a mim mesmo para uma missão específica, seja na igreja, fora dela, no reino de Deus ou em qualquer outro lugar. Está implícito no termo kaleo, que vocação é um chamado externo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, é Cristo quem chama. 1 Coríntios capítulo 1, 26 diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Romanos 1,6: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, esses versículos que eu acabei de ler ficam muito claro para mim. A sua vocação tem uma procedência. E a procedência não é você mesmo. A procedência da sua vocação não é a igreja. A procedência da sua vocação não é a sua profissão. A procedência da sua vocação é Deus Todo-Poderoso. Aleluia por isso. Deus é quem te chamou e te vocacionou. Há uma definição linguística de vocação que é a seguinte: é um termo que significa chamado, talento ou tendência. Segundo a definição linguística, a vocação é a disposição geral do indivíduo, pelo qual ele se sente atraído a um determinado gênero de vida, a uma carreira, a uma profissão, ou ao nosso caso na igreja, a uma vocação ministerial. Mas há também uma definição histórica. E a definição histórica é muito interessante, porque ela se referia a um modo exclusivo, a uma disposição de algumas pessoas separadas por Deus para a vida sacerdotal ou a vida religiosa. Na definição histórica sobre vocação, há um significado de que Deus, Ele chama determinadas pessoas em determinadas épocas e as considera especial para cumprir uma missão religiosa. E essa pessoa irá dedicar-se tempo integral a esse chamado, a essa vocação. Alguns de nós já leu ou já viu a respeito dos monastérios, onde as pessoas saíam das comunidades e iriam morar em um lugar, seja um sítio, seja uma fazenda, onde era construído alguns lugares onde as pessoas passavam 24 horas por dia. E ali há uma tendência cultural religiosa cristã histórica em que o vocacionado ou a vocacionada é somente aquele que vai até aquele lugar e passa a vida ali. Usa roupas características, usa calçados específicos ou não usa calçados, leva uma vida de oração desde a madrugada, estudos pela manhã, caridade na parte da tarde, meditação e reflexão na parte da noite. Essa é uma tendência histórica da vocação. Há também uma definição popular, que muitas vezes confunde a vocação com dom e talento. Mas esses três termos são diferentes. Vocação é uma coisa, dom é outra, talento é outra coisa. Vocação é, primeiramente, o chamado de Deus propriamente dito para você. Talento é a aptidão
ou a capacidade existente na própria natureza do indivíduo, como um